E aí, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai desvendar uma daquelas coisas que quase todo mundo confunde, mas que muda completamente a forma como vemos o potencial humano. Nós vamos explorar a diferença neurológica e conceitual entre ser extremamente habilidoso em uma área e ter a condição inata da superdotação. É uma jornada e tanto pelo funcionamento dessas mentes excepcionais, e eu garanto que no fim dessa análise, a perspectiva de muita gente vai mudar. Pensem rápido no seguinte cenário. Aquele jogador de futebol que faz uma verdadeira mágica em campo, ele é, por definição, superdotado? Ou, quem sabe, aquele grande mestre do xadrez? A gente costuma ouvir essas palavras o tempo todo, mas a verdade é que a resposta desmistifica tudo logo de cara. Não, não necessariamente. Existe um abismo entre ter um domínio colossal, quase absurdo de uma tarefa específica, e ter uma condição de neurodesenvolvimento muito mais ampla. Mas olha, antes de mergulhar de cabeça nessa diferença, a gente precisa limpar o terreno e estabelecer uma base científica neutra. Historicamente, falar de inteligência carrega uma bagagem super pesada, principalmente por causa de todos aqueles absurdos de tabus ligados à eugenia no passado. Só que, para a ciência, a inteligência é puramente uma capacidade cognitiva geral. Ela é 100% mensurável e não tem absolutamente nenhuma ligação com superioridade de cor de pele, gênero ou etnia. Ponto final. A melhor maneira de visualizar como a inteligência se distribui na população é usando a famosa curva de Gauss. Parece complicado, mas pensem na altura das pessoas na rua. Existe uma minoria bem baixinha, a enorme maioria de nós ali no meio, na média, e uma minoria bem alta. A inteligência segue exatamente a mesma lógica matemática e biológica. É só uma distribuição estatística normal da natureza. E é justamente na extremidade direita dessa curva que a mágica e também a confusão acontece. Quando a gente olha para o topo absoluto dessa distribuição, estamos falando de uma fração minúscula de pessoas. Basicamente, uns 2% da população mundial tem o que os dados classificam como um QI significativamente elevado, acima de 145. É um grupo tão raro estatisticamente que não é surpresa quase ninguém entender como a mente deles realmente funciona. E aqui está o grande pulo do gato desta nossa exploração. É aqui que a gente traça a linha divisória. Altas habilidades, que no dia a dia a gente chama simplesmente de talento, são um produto. É um desempenho extremo, focado e construído em cima de uma tarefa. Já a superdotação não é algo que a gente gera ou treina, é uma condição inata de neurodesenvolvimento. Ou seja, a pessoa já nasce com o cérebro estruturado para funcionar de um jeito diferente. Para ficar mais claro, vamos olhar para a arquitetura do talento. Uma alta habilidade é desenhada inteiramente para maestria. Pode até começar com uma aptidão natural que foi lapidada, mas também pode vir puramente de esforço e repetição. Sabe aquela famosa regra das 10.000 horas de prática deliberada do Malcolm Gladwell? É exatamente isso. É perfeitamente possível criar um gênio focado em apenas um domínio, através de muito suor e treino intenso, mesmo que ele não tenha nenhuma superdotação inata geral. E se a gente olhar para a história, é fascinante notar alguns cenários de genialidade especializada extrema. Pensem na profundidade inigualável do Stephen Hawking com a física e os buracos negros, ou do John von Neumann mergulhado na matemática, ou Van Gogh revolucionando as artes. É totalmente possível alcançar um status de gênio e transformar o mundo dentro de uma área isolada, sem que a pessoa tenha obrigatoriamente aquela superdotação que cruza todas as outras disciplinas do saber ao mesmo tempo. Tem um exemplo muito bom para ilustrar isso. O Hawking tem uma citação bem famosa onde ele diz, tentando ser didático sobre a criação do universo, que antes do Big Bang não existia nada. Analisando como um cenário hipotético, notem que a afirmação dele fica restrita à bolha da física. Ele não explora o conceito filosófico transversal do que é o nada de fato. Isso mostra como um talento gigantesco e especializado pode perfurar absurdamente fundo no próprio campo, sem precisar tecer essas conexões abstratas com áreas vizinhas. Isso nos leva à metáfora central, que para mim explica tudo: a flecha e a teia. Uma pessoa com altas habilidades, com um talento treinado, é como uma flecha. Ela está com único conhecimento com uma profundidade extremamente aguda e perfurante. Mas a mente com superdotação. Ela é uma teia. Ao invés de perfurar um único ponto, ela espalha e pulveriza o potencial, criando conexões instantâneas e supercomplexas entre áreas que para a maioria das pessoas não teriam absolutamente nada a ver uma com a outra.
Na prática, essa teia transversal opera numa velocidade assustadora. Imaginem o cérebro de uma pessoa superdotada assistindo a uma aula de física. Ela absorve as regras, mas no segundo seguinte, o cérebro dela já relacionou aquilo com matemática pura. E num salto contínuo, de repente, ela percebe que a estética da música e a harmonia da arte nada mais são do que matemática sem números. A vibração, a frequência, vira tudo uma coisa só. É um ciclo infinito de sinapses acontecendo o tempo inteiro. E é essa capacidade de interligar tudo que embasa o que chamamos de hipótese da sinuca. Basicamente, o papel cultural da mente superdotada é atuar como a bola branca do jogo, o catalisador. Se a gente não tivesse esses pensadores transversais para costurar as coisas, nossa sociedade ficaria refém de especialistas atirando suas flechas cada um para um lado diferente, sem nunca integrar o conhecimento humano num todo que faça sentido. Certo, mas agora a gente entra numa questão um pouco mais delicada. Se essas mentes transversais são tão vitais para a nossa evolução, por que a gente pisa tanto em ovos na hora de falar sobre isso? Por que é tão comum na internet, ou mesmo dentro das escolas, os especialistas suavizarem os termos, preferindo dizer altas habilidades em vez do termo clínico superdotação? A verdade por trás disso revela um desafio psicológico urgente. Tudo se resume a uma tragédia silenciosa chamada ciclo da mente invalidada. Imagina uma criança que faz uma conexão transversal incrivelmente complexa. Ela faz isso naturalmente. Só que aí, a figura de autoridade, o professor, o pai, a mãe, não entende o salto lógico e simplesmente descarta ou invalida o que a criança disse. O resultado disso a longo prazo é péssimo. A pessoa internaliza a dúvida, a autoestima despenca e ela passa a negar a própria inteligência. É super comum ver adultos que funcionam assim, rejeitando com todas as forças o rótulo de superdotados. E é por isso que o jeito que a gente escolhe as palavras importa demais. Hoje em dia, o termo altas habilidades virou um verdadeiro abrigo semântico. É uma expressão muito mais leve, não assusta tanto. Funciona como uma porta de entrada segura para pessoas que passaram a vida inteira se sentindo invalidadas. Porque, vamos ser sinceros, se você jogar a palavra superdotação logo de cara, muita gente que carrega traumas de infância por ser incompreendida vai fugir, perdendo a chance de se descobrir e finalmente aceitar sua condição. Entender as nuances entre ser a flecha e ser a teia é o primeiro grande passo para a gente parar de silenciar inovações. Mas eu quero deixar vocês com uma provocação final para pensarem a respeito. O que nós perdemos coletivamente todos os dias quando permitimos que mentes capazes de costurar os fios da ciência, da arte e do conhecimento fiquem paralisadas no escuro, se escondendo atrás de dúvidas plantadas por uma sociedade que ainda não sabe lidar com elas?